Programa Histórias e Conquistas, hoje entrevista um empresário que atua há cerca de 31 anos em Balneário Camboriú. E ele também é economista formado pela Universidade do Vale do Itajaí. Veio compartilhar sua história, os seus momentos de superação, seus desafios profissionais. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. Está aqui conosco hoje conversando o empresário Fernando Baumann. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. Fernando, como é que você é formado então em economia? Sim. Pela Univale. Você sempre quis fazer economia? Não, minha história é meio interessante. Eu, em verdade, comecei fazendo matemática, fiz um ano de matemática em Joinville, cansei de matemática, aí fiz 2 anos e meio de direito na Univale e entendi que eu não era para esse segmento também e acabei me encontrando na economia. É muito comum isso aqui. O Sim. pessoal sempre comenta que fez uma faculdade antes, depois acabou mudando. E não há com que se preocupar com isso, né? A gente cobra demais, às vezes, dos nossos filhos, que eles têm uma definição desde cedo. E eu digo o seguinte, vocês têm que encontrar aquilo que vocês são melhores, aquilo que dá o frio na barriga, que te dá prazer em fazer. Isso só o tempo vai ensinar. Com certeza. Fernando, e com relação à sua vida profissional, você me contou aqui nos bastidores que você começou a trabalhar com a sua família, é isso? Sim. Nós temos minha família tem uma empresa já há 40 anos aqui em Balneário Camboriú, 41 anos. Tem uma indústria ligada à área de esquadrias de alumínio, vidros. E eu trabalhei durante muito tempo lá. E a partir de 2002 eu comecei a ter algumas experiências fora. Foi onde nós... Fora do ambiente familiar, com a experiência de negócio, né? Com outros sócios. E isso acabou me levando para a história que eu tenho hoje, que eu trago hoje comigo. Hoje eu sei que você é sócio proprietário da BBA Sistemas para Envidraçamento Reiki. Isso, simples assim. Tá certo. Você pode contar para a gente uma grande conquista profissional? Olha só, eu penso que as grandes conquistas elas são feitas de pequenos fatos. Nenhuma grande conquista ela se dá por si só. Ela é consequência de uma série de atos feitos ao longo do tempo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos conseguido a concessão da marca Reiki para o sul do Brasil. Foi onde, quando nós fundamos a nossa empresa, que é a BBA, foi uma grande conquista. Mas ela é o final de um processo onde várias outras coisas menores aconteceram antes disso. Pode contar um pouquinho pra gente esse processo? Eu sempre comento com as pessoas, eu durante 17 anos fui a feiras em São Paulo, FEICOM e outras feiras ligadas ao ramo de construção civil. Jamais encontrei algo que tenha efetivamente mudado a nossa história, por 17 anos. Eu poderia ter desistido, porque em 17 anos eu não conseguia achar nada. E no 17º ano em que eu fui, eu encontrei a Reiki e onde ela mudou a nossa história. Inclusive era um ano que eu não ia mais. Porque eu disse, não adianta eu ir porque eu sempre vou e não trago nada. Então persistência, determinação, vontade, isso é que vai fazendo com que... Não existe sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito nas consequências daquilo que você faz. Então, se eu faço para conquistar, eu vou conquistar. E teve algum momento de superação na sua vida profissional? Vários. Eu entendo que aqui no nosso país, onde você tem uma legislação fiscal difícil, confusa, uma legislação trabalhista da mesma forma, você ser empresário, você abrir o seu negócio todo dia, ele é um grande desafio, né? E sempre olhando para frente, porque nós percebemos que normalmente a gente está preocupado com aquilo que está acontecendo no momento e não olhando para frente. E a gente sempre procurou construir então a nossa história olhando para o futuro. É assim que nós entendemos que conseguimos ir superando os nossos desafios no dia a dia, nessa construção, degrau a degrau, sem grandes saltos, né? Eu sempre fico muito preocupado quando há um salto muito grande. Porque o tombo pode ser maior. O tombo pode ser grande, é você crescer sem musculatura. Então você crescer paulatinamente, com consistência, olhando para o futuro, lógico, realizando no presente, mas olhando para o futuro, onde eu quero chegar. E é uma característica interessante, porque hoje em dia se tem uma dificuldade muito grande da geração Y, por exemplo, entender isso. Sim. Desse crescimento gradual. Sim. Paulatinamente, como você colocou, e crescendo aos poucos com musculatura. Sim. Então, realmente, que é os desafios do cotidiano, do dia a dia. Nós somos muito imediatistas, né? E qualquer resultado ele se dá ao longo de um período, ao longo de um tempo. Lógico, existem casos de grande sucesso em curto prazo. Mas eu penso que são casos muito pontuais, eles não devem servir como referência nem positiva e nem como frustração para mim por eu não conseguir. As conquistas elas são feitas gradualmente. É ao longo do tempo em que a gente consegue
adquirir a experiência necessária, o capital necessário, o entendimento necessário com relação ao mercado para poder se posicionar adequadamente. Que característica que você, né, Fernando Baumann, teve que desenvolver no decorrer desses anos, que você acredita que você desenvolveu, que você cresceu? Né? Como é que era o Fernando há 31 anos atrás como empresário, quando começou, né, e hoje é bem diferente. É claro, todo mundo cresce. Sim, sim. Qual que foi a característica que você percebeu que você cresceu? Por que você faz perguntas tão difíceis? Esse é o objetivo do programa. É desconcertante, mas não tenha dúvida de que quando você constrói uma empresa, você precisa de pessoas. Né? Você não constrói um negócio sozinho. Eu acredito que o meu maior aprendizado, e ele é muito forte, é com relação à minha intransigência. Eu sempre fui uma pessoa muito intransigente. Sério? Por educação, por formação, por forma de ser, eu sempre entendi que a minha verdade era absoluta. E bati muito na cabeça por conta disso. Até que, com o passar do tempo, com as experiências e com o dia a dia, eu consegui perceber que a minha verdade é apenas uma, entre tantas outras possibilidades. E eu falo isso porque, como eu trabalho com pessoas e preciso das pessoas para construir o nosso negócio, quando eu insisto somente na minha verdade, eu deixo de ter oportunidades diferentes, observando a oportunidade que os outros nos trazem, com as suas ideias, com as suas visões. E tive uma grande transformação quando, em 2004, tive pela primeira vez um sócio que era exatamente o oposto de mim. E até então eu sempre entendi que as pessoas para trabalharem comigo tinham que pensar igual a mim. Que desafio. E exatamente, eu consegui entender que quando as pessoas são diferentes de mim, eu ganho muito mais do que ensino, porque elas me mostram que existe outro caminho. Então devo muito a essa pessoa, né, que em 2004 resolveu ser, nós nos fomos sócios, e esse entendimento de que eu sou uma pessoa naturalmente intransigente me fez melhorar, me fez mudar. Amadurecer. Há um longo caminho ainda a ser percorrido, né? Porque as coisas não estão prontas. Mas eu acho que o fato de eu entender e reconhecer isso já me coloca numa situação um pouco melhor. Eu até brinco com o meu pessoal hoje. Eu digo para eles o seguinte: acredite, eu já fui pior. Que bom, hoje então temos um Fernando mais bonzinho. Menos difícil. Menos difícil. É uma pessoa especial, Fernando. Uma pessoa para mim especial? No meu ambiente familiar, no meu ambiente profissional? Pode ser? Esse meu primeiro sócio, né, o Altair, foi uma pessoa que me trouxe uma experiência diferente. E com certeza ele foi muito especial e ele colaborou bastante comigo nessa mudança de postura e tudo mais. Mas eu aprendo muito com as pessoas mais humildes que trabalham conosco, porque normalmente elas também nos trazem as melhores lições. Aquela pessoa que trabalha na fábrica, a pessoa que trabalha, às vezes a pessoa de uma função não tão importante, essas pessoas elas trazem experiências e trazem vivências que são extremamente enriquecedoras para o dia a dia do nosso negócio. Você tem algum exemplo? Tenho um exemplo bastante crítico, assim, bastante sério, inclusive. Para contar para nós? Não, porque ele foi muito forte, né? Eu não posso contar, ele foi muito forte. Uhum. Mas era a pessoa mais humilde da empresa familiar onde eu trabalhava, era a pessoa mais simples. E eu, num determinado momento, num momento de ruptura do meu controle, eu falei um determinado palavrão que eu não devia ter falado. E depois disso, ela disse assim para mim: você não devia ter feito isso. E era a pessoa mais humilde da nossa empresa, humilde em termos de escolaridade, né? Uhum. Inclusive salarial. E até hoje eu agradeço ela, porque ela me deu uma grande lição. E eu entendi o que ela falou. Que bacana, parabéns. E tento levar para o meu dia a dia, às vezes a gente esquece, mas tento levar isso para o meu dia a dia sempre como um aprendizado. Nós hoje atualmente, né, estamos vivendo um momento difícil, economicamente, politicamente. Sim. O que você considera importante para um profissional? Um executivo, um empresário, características imprescindíveis para ele aproveitar esse momento, ter ele como oportunidade? Uhum. Primeiro, parar de reclamar. Ótimo. Porque eu acho que quando eu fico reclamando, eu fico perdendo meu tempo naquilo que é o mais importante. Segundo, eu penso que qualquer profissional, independente da importância dele dentro, todos são importantes, independente do nível de responsabilidade dele dentro do negócio, ele tem que continuar se aprimorando. Eu acho que nós temos hoje uma grande oportunidade de olhar para dentro do nosso negócio e refazer aquilo que a gente não fez de forma adequada. Porque a verdade, a gente viveu nos últimos 10 anos um boom de crescimento econômico ao qual nós não estávamos preparados para isso, nós não estávamos acostumados com isso. Eu até comento que quem tem menos de 30 anos não sabe o que é crise. Vai saber agora. Vai saber agora. Quem tem menos de 30 anos não sabe o que é crise porque nasceu num período
de grande euforia nacional, né? Se verdadeiro ou não, mas ela aconteceu. E nós construímos também as nossas empresas baseadas nesse momento, muitas vezes com custos desnecessários, não investindo de forma adequada na especialização dos colaboradores, em equipamento, em tecnologia, em desenvolvimento de material. E eu entendo que nós temos hoje uma grande oportunidade de olhar para dentro do nosso negócio e refazer tudo que tiver que ser refeito. Porque é o seguinte, ninguém aprende com sucesso. Eu aprendo com a derrota. Quando eu perco é que eu aprendo. Então eu vejo que o momento que a gente vive é um momento de grande oportunidade de crescimento. E a palavra crise dentro da nossa empresa ela é proibida de falar. Proibida. A crise é uma oportunidade de a gente ver o que pode ser feito diferente, o que pode ser melhorado. E nós não tiramos, nós não reduzimos os nossos investimentos que nós vimos fazer. Logicamente, nós estamos fazendo uma adequação ao negócio, com certeza. Mas todos os nossos projetos estão continuando da mesma forma. A gente não reduziu em nada aqueles nossos investimentos. E o que acontece? Eu vejo que isso é uma característica nossa aqui, né? Nós sempre fizemos o curto caminho longo. A gente não planeja e passa o resto da vida consertando o que está errado. Exatamente. A gente precisa fazer o longo caminho curto, planejar, e quando fazer de uma vez só. Então se eu olho para a crise e dou uma importância muito grande para ela, é porque eu estou preocupado apenas com o presente. E na nossa empresa nós nos preocupamos com o futuro, aonde eu quero chegar. Então essa crise ela incomoda? Sim. Ela atrapalha? Sim. Mas não é ela que vai fazer nós mudarmos os nossos projetos, que são de médio e longo prazo. Nós procuramos não fazer projeto de curto prazo. Sempre de longo prazo. Sempre de longo prazo. Tem alguma estratégia específica para isso que você usa? Não, eu acho que o momento, a situação, as oportunidades que vão surgindo e que vão nos fazendo caminhar por situações possíveis, né? Nós viemos desde o ano passado num processo de início de ampliação do nosso negócio para outros estados do Brasil. Nós atendemos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós começamos com um produto específico que nós lançamos, que é uma linha de guarda-corpo chamada Duotec, a vender esse produto para outras regiões do Brasil. Isso é uma experiência nova que está nos ampliando o mercado, está nos dando bastante trabalho, está nos custando também, porque isso é investimento de médio e longo prazo, mas não decidimos por acreditarmos que esse é o caminho. É isso que nós temos que fazer. Fernando, nós temos que dar um tempo para o break. Certo. Daqui a pouquinho estamos de volta, conversando hoje com o Fernando Baumann. Programa Histórias e Conquistas, hoje entrevistando o empresário há cerca de 31 anos em Balneário Camboriú, Fernando Baumann. Ele veio compartilhar conosco a sua trajetória profissional e agora eu quero saber o hobby dele. Eu sei que você é muito conhecido por ser um ciclista, né? Adora ciclismo. Conta um pouquinho pra gente. Então, a bicicleta ela entrou na minha vida fazem aí uns 14 anos aproximadamente, 13, 14 anos. Eu corria de moto antes, e aí chegou um momento em que correr de moto começou a ficar muito caro, e eu estava muito enlouquecido em cima da moto e nasceu o meu segundo filho, então eu entendi que era momento de parar e achar outras alternativas, né? Porque aquilo não ia dar certo. Então eu comecei aos poucos a me envolver com bicicleta. Fiz a minha primeira grande viagem em 2003, que eu fiz São Paulo, Balneário Camboriú, fiz pelo litoral. Lembro inclusive que em todo o trajeto eu não encontrei um ciclista na estrada. Hoje, em qualquer momento que você ande na rodovia, você vai encontrar pessoas pedalando, né? Na época não tinha ninguém. E aí eu comecei a fazer vários desafios e ao longo desses anos fiz muitos desafios de bicicleta. E hoje eu incorporei a bicicleta ao meu estilo de vida, né? Eu evito usar automóvel, não gosto de carro. Você vai trabalhar de bicicleta? Eu normalmente vou trabalhar de bicicleta, a não ser que esteja chovendo ou que eu tenha outro compromisso. Por exemplo, hoje eu não consegui trabalhar de bicicleta, porque era muito importante eu vir aqui no seu programa. E se eu fosse vir de bicicleta, talvez eu chegasse num estado não muito interessante. E então eu precisei vir de automóvel, mas eu evito ao máximo usar automóvel e uso bicicleta como um veículo mesmo do dia a dia. Todo dia? Sempre que possível, o máximo possível, praticamente todo dia. E tem alguma coisa assim, porque tem muitas pessoas que trazem do esporte para a sua vida, né, em especial profissional. Sim. O que você teria assim como aprendizado com relação ao ciclismo? Nossa, a bicicleta me trouxe muitas lições, muitas lições. Falei antes de um sócio que eu tive, que me agregou muito conhecimento, né? Mas a bicicleta foi também meu complemento nessa situação toda, e vários exemplos, vários. Primeiro na questão de que as coisas são construídas paulatinamente. Quando você faz uma longa viagem de bicicleta, você não tem noção do quanto você... a impressão que você tem é que você não andou muito. Você consegue ver que andou quando olha para trás. Esse é um grande exemplo. Então, pedal a pedal você faz 600, faz 1.000, eu já fiz 1.800 quilômetros.
Outra questão também que a bicicleta traz como exemplo é medir o tamanho das coisas, né? Quando você está no pé de um morro e olha o tamanho dele, você possivelmente não vai subir. Agora, se você baixar a cabeça, pedalar, você sobe e não sente. Para o dia a dia, isso vale de uma forma perfeita. Se eu começo a medir as dificuldades do meu dia a dia, eu não saio de casa. Eu tenho que baixar a cabeça e fazer. É isso que eu tenho que é o meu dia a dia. Preciso enfrentar sem medir a dificuldade. Então a gente aprende a não medir a dificuldade em cima de uma bicicleta. E outra questão também para mim interessante, né? Se eu fosse um objeto, eu seria uma bicicleta. Pelo seguinte, porque o que mantém a bicicleta de pé? É a força centrífuga. A força, isso é explicado pela física, que vem do centro do eixo para fora. Então a força centrífuga é que mantém a bicicleta de pé, dada uma velocidade. Então eu sou esse objeto. A força que eu tenho vem de dentro de mim. Claro. Né? E ela é que me mantém de pé. E eu preciso cultivá-la todo dia. Como? Andando. Se eu deixar a minha bicicleta, se eu parar a bicicleta, ela cai. Ela precisa estar em movimento, para que essa força centrífuga tenha validade. Então eu, Fernando, preciso estar em movimento para que minha força interior venha à tona. Se eu ficar parado, a força não vem. Adorei! Muito! Fernando, me conta uma coisa. É um exemplo simples, mas de que você aprende no dia a dia. E principalmente a questão de vir de dentro. Vem de dentro. Porque às vezes as pessoas querem motivação de fora. Sim. E não, essa motivação está dentro de nós. E quando ela vem de dentro, ela se torna imbatível. Única e exclusivamente de dentro. Ela não vem de outro, ela vem de você. Fernando, qual que é o maior desafio hoje da sua vida profissional? Maior desafio? Boa pergunta. Qual que é o meu maior desafio? Sabe que eu não meço dessa forma? Porque eu sempre me coloco desafios maiores, né? Eu sou insaciável com relação a desafios. Eu sempre gosto de colocar, quando eu atinjo um determinado nível de exigência, eu quero um nível maior. Hoje, nosso maior desafio é transformar a nossa empresa numa empresa de atuação nacional. Esse é o nosso objetivo. De médio prazo. Médio e longo prazo. Isso não vai acontecer em 1 ou 2 anos. Isso é um projeto para pelo menos 5 anos. Que a nossa empresa consiga ter uma atuação nacional. A gente já tem alguns locais pontuais onde a gente atua, obras em São Paulo, obras em Rondônia, negociações na Bahia, negociações em Belém, mas ainda é algo no universo de médio e longo prazo, mas esse vai ser o nosso desafio. O que você acha, o que você acredita que cada pessoa pode fazer para construir um Brasil melhor? Fazer a sua parte. Pois é. E fazer a sua parte é uma coisa muito simples, muito simples. Fazer a sua parte é se colocar no lugar do outro. Né? E eu, quando ando de bicicleta, eu percebo muito o quanto nós vivemos uma sociedade individualista, né? Na qual eu tenho olhos que olham para fora, que com muita facilidade conseguem criticar o que os outros fazem de errado, mas que não tem a capacidade de olhar para dentro, olhar para si mesmo e ver o que você está fazendo errado. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu me incomodo quando o carro está estacionado de forma errada. Quantas vezes eu já saí do meu automóvel, olhei para ele e vi que ele estava ocupando o lugar de 2 automóveis. Eu volto e eu arrumo ele. Hoje ainda tive um exemplo desse que eu precisei achar o lugar para estacionar, tinha uma vaga disponível, um automóvel estacionado no meio de 2 vagas. Será que a pessoa não pensou? Será que ela estava com pressa? Bom, não cabe a mim julgar, né? Não vou fazer isso. Mas eu sempre tenho a preocupação de eu fazer o melhor para não impactar naquilo que para os outros. E em pequenas ações também, né? Tudo em pequenas ações. Como a gente falou antes, o que constrói o sucesso? Ou o que é um sucesso grande? Ele é um somatório de pequenos fatos. Então a gente vai mudar o nosso país a partir do momento que a gente entender que quem muda somos nós. Não é a classe política, não é ninguém. E no Brasil a gente tem esse costume de transferir para outro a responsabilidade. Acabamos falando dessa força centrífuga, é a mesma coisa. A gente transfere para outros a responsabilidade sobre o nosso sucesso. E não é, o compromisso é de cada um de nós. Atravessar na faixa de segurança, parar o automóvel adequadamente, não furar a fila, certo? E aí você vai enumerando uma série de questões, se erra um troco na hora do mercado, você diz, o seu troco está errado. Pequenas ações, simples, que não vão mudar muita coisa a história, mas que somadas vão colocar o país numa nova realidade, né? Então, voltando à questão do momento político que a gente vive, que é um momento muito difícil, mas eu também entendo que é um momento de oportunidade, porque o país passa a discutir toda a situação que ele vive, as pessoas começam a participar, e isso é muito importante. Eu acho que a gente vive um momento de ruptura que vai trazer bons resultados para nós no futuro. Mas, e aí eu fico pensando, né, se discute muito a questão da classe política, eu digo para você o seguinte, a maioria daqueles que criticam, nós que criticamos a classe política, numa situação daquela, talvez faria a mesma coisa, talvez fizesse a mesma coisa. Porque isso é intrínseco à nossa sociedade, de uma certa forma, tirar vantagem quando é possível. Então, eu acho que é uma revisão que nós temos que fazer internamente com relação aos nossos comportamentos, aquilo que nós entendemos como verdade, como valores, né?
Eu tive uma vez uma situação muito interessante, já fazem, sei lá, 20 anos, talvez mais. Nós tínhamos a polícia rodoviária aqui em Itajaí. E aí eu fui a São Paulo e tinha deixado meu carro no aeroporto e voltei. E tinha uma blitz e a polícia rodoviária me parou. Determinada pessoa me parou. E aí ele disse, seu Fernando, o senhor estava a 120 km horários. Isso já era 11 horas da noite, estava cansado, louco para ir para casa. Eu disse, é verdade. Ele disse, seu Fernando, eu vou ter que lhe multar. Eu disse para ele, então, senhor, por favor, cumpra a sua função. Eu estava errado, senhor, por favor, me multe. É isso que o senhor tem que fazer. Aí ele me deu a multa e eu vim para casa. Bravo com a minha situação, lógico, não devia estar àquela velocidade, mas reconhecendo que se eu errei, eu tenho que assumir. E a gente tem uma grande dificuldade de assumir as nossas responsabilidades, em tudo. Pode ver, quando a gente acha uma alternativa de desviar ou de transferir a responsabilidade, a gente faz isso. A gente não assume nada, né? Então a gente tem que assumir a responsabilidade e talvez a gente consiga. A gente também erra muito no dia a dia, né? Mas tem que estar o tempo todo se policiando para evitar que o erro aconteça. O que é sucesso para ti? Você se considera uma pessoa de sucesso? Com certeza, eu estou vivo. O fato de eu estar vivo já é muito importante, né? Porque enquanto eu estou vivo é porque a minha missão aqui ainda não se encerrou e eu tenho muita coisa a contribuir. O fato de existir um momento presente e de eu ter a oportunidade de trabalhar com pessoas, para mim, é a minha maior motivação e é o resultado que eu considero sim como um sucesso. Você falou em missão. Qual que é o legado que você quer deixar ao mundo? Sim. Eu vou linkar essa tua pergunta à resposta anterior. Sucesso para mim não é ganhar dinheiro. Nunca foi. Nunca foi. Porque eu penso que isso tudo é muito efêmero. Inclusive, quando eu comecei a andar de bicicleta, usar a bicicleta no dia a dia, normal, aqui em Balneário Camboriú, muitos me perguntavam se eu estava com algum problema, né? Porque eu estava usando bicicleta. Não, eu uso bicicleta por opção, porque eu quero usar a bicicleta como uma opção. E eu gosto muito de, não vou chamar a palavra provocar, que eu acho que ela é um pouco, mas eu penso que eu gosto de provocar as pessoas para que elas cresçam. Eu gosto de trabalhar com pessoas que queiram crescer, independente do grau de conhecimento delas ou da expectativa que elas tenham. Eu acho que esse é o legado que eu consigo deixar como empresário. Fazer com que as pessoas que estão à minha volta entendam que elas têm capacidade sim, e que é possível sim crescer e se desenvolver. Eu tenho exemplos de pessoas que entraram numa função muito básica dentro do negócio e que assumiram posições extremamente importantes dentro da empresa, porque para mim o meu legado é dar essa oportunidade, é oportunizar para que outras pessoas se descubram, cresçam. Eu me vejo mais ou menos com um machado na mão abrindo caminho no meio de um matagal e as pessoas vindo atrás de mim. Por exemplo, que dica que você daria hoje para um profissional que está começando a sua empresa ou está começando a sua vida como executivo? Qual seria a dica que você daria para ele? Eu vou dar uma dica não no sentido profissional, eu vou dar uma dica no sentido pessoal. A vida é a ciência do equilíbrio, onde você tem que fazer de tudo um pouco e tudo dentro do seu tempo. Se você quer ser um bom profissional, você precisa se dedicar a ser um bom profissional, mas você não pode esquecer que você tem família, você não pode esquecer que você é um ser vivo que precisa de atividade física, que você é um ser social que precisa se relacionar com as pessoas. Então, tudo no seu devido tempo. Eu vejo muitas vezes, eu passei por essa experiência também, no qual eu fiquei 12 anos sem tirar 2 dias de férias. Certo? 12 anos? 12 anos. E eu perdi a oportunidade de ver os meus filhos crescerem. Depois eu consegui recuperar. Acredito que tenha conseguido recuperar. Mas é algo que eu me enfiei dentro do trabalho porque eu entendia que a minha contribuição para a minha família seria dar uma condição de vida boa para ela. E não é. Não é isso que eles pedem. Eles pedem carinho, atenção, compartilhamento, um pai presente, é isso que eles precisam. Então, nós precisamos ter equilíbrio naquilo que a gente faz, onde o equilíbrio é um somatório de pequenas partes, dos papéis que a gente desenvolve no dia a dia, né? Eu, como homem, desenvolvo um papel como pai, como marido, como empresário, como pessoa que vive numa sociedade, num contexto. Eu preciso exercer esses papéis. Em alguns momentos um mais intenso, outros momentos menos intenso com outros papéis, mas nós precisamos entender que eles são importantes para a construção do ser. Porque eu tenho um outro entendimento, Larissa. A nossa passagem por aqui, ela é passageira. E o que nós vamos conseguir levar quando nós sairmos desse mundo material para onde nós vamos
não é o que a gente construiu como bem material. É o que a gente construiu, é o legado que a gente deixou, é o que a gente construiu com relação ao nosso relacionamento, aos nossos relacionamentos, a família que a gente conseguiu construir, as amizades que a gente conseguiu fazer, o bem que a gente fez para o próximo. Eu penso que a gente não pode nunca esquecer disso. Porque ninguém sabe o tempo que vai ficar aqui. Adorei! Fernando, vamos agora para o Minuto Coach. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Bacana. Pessoal, a dica do Minuto Coaching hoje está relacionada a uma ferramenta que se chama Skillet Helper Model. Ela é uma ferramenta que te ajuda a perceber o momento atual, avaliar as alternativas que você tem para chegar no teu cenário preferido. Bom, primeira coisa, como é que você faz isso? Aqui tá, né? Cenário atual é a história. É você se perguntar o que está acontecendo. Pessoal, é muito importante que você anote essas perguntas. Por quê? Porque as pessoas que anotam anotam as respostas, anotam as suas metas, anotam os seus objetivos, elas têm uma clareza muito maior e tem uma estatística que fala que elas têm capacidade de alcançar 4 vezes mais objetivos do que aquelas que não anotam. Então, primeira coisa, você se pergunta o que está acontecendo. Essa pergunta é importante para expandir, para você ter uma ideia geral daquilo que está havendo. Depois, você vai fazer uma pergunta de desafio, que está relacionada ao que realmente está acontecendo. Por quê? Porque a tendência é que a gente perca a chave, que você vai ver que você vai ter, o que está realmente acontecendo, você vai realmente se deparar em qual é que é a tua dificuldade, qual é que é a habilidade que você tem que desenvolver para alcançar o seu objetivo. E depois tem a pergunta de trazer controle. Por que isso? Porque, até como o Fernando colocou, a gente às vezes joga a responsabilidade nos outros. A tendência é que nós não podemos mudar o comportamento das outras pessoas, nós não temos esse controle dos outros. Nós temos controle sobre nós mesmos e o que eu posso fazer diante da realidade externa que eu tenho. Então essa é uma pergunta para fazer controle. Primeiro, o que realmente é importante para mim? Depois, nós vamos para o cenário preferido, então nós vamos falar de possibilidades. O que você gostaria de ter nesse lugar? Aí você escreve lá, qual é que seria as coisas que você gostaria de obter com relação a isso que você está vivendo. E aí a mudança de agenda, que é qual exatamente a sua meta. Ou seja, define uma meta para você, coloca lá o tempo, coloca lá, especifique essa meta, torne ela mensurável. Então, quanto mais detalhes você trouxer, melhor. É importante que você se pergunte o quanto que você está comprometido com isso. Por quê? Porque a tendência é que nós escrevemos, mas quando se tem que realmente fazer essas ações diárias para gerar outros resultados, o que acontece? Nós não conseguimos fazer. Então isso aí é uma falta de comprometimento conosco mesmo com relação aos nossos objetivos, com aquilo que a gente quer. Então eu estou o quê? 90% comprometido? Estou 100% comprometido? O caminho que eu tenho que percorrer. Primeiro, vamos falar de estratégias possíveis. Então, quantas formas diferentes existem para eu fazer isso? Muitas vezes nós somos muito cegos e poucos flexíveis com relação às formas que nós temos para fazer determinada coisa. Às vezes tu acha que não, tem que ser feito dessa forma. E não, existem outros caminhos. E muitas vezes você desiste daquilo que você quer porque você não consegue fazer da forma como você quer. Então as pessoas são muito mais inflexíveis com relação à estratégia do que com o objetivo. Aí acabam mudando o objetivo, desistindo. Por quê? Porque tem que fazer diferente. Então começa a considerar outras possibilidades para você alcançar e realizar essa meta. E o que vai funcionar melhor para você nesse momento? Quais que são os recursos disponíveis que você tem? E por fim, qual que é o próximo passo? Ou seja, o que você pode fazer agora, nesse exato momento, para começar a mudar e alcançar essa meta? Essa é a dica que eu tenho para vocês. Fernando, temos que encerrar o nosso programa. Quero agradecer a tua participação. Obrigado, Larissa. Muito obrigada, adorei. Aprendi muito contigo hoje. Opa, da mesma forma. Quero agradecer também as Lojas Atrativa, que fica aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, uma ótima semana. Que você consiga aí realizar todos os teus objetivos profissionais e, como disse o Fernando, equilibrar todos os papéis da sua vida.